Oi, gente, boa noite! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a primeira aula do curso Alquimia Consciencial e o módulo 1 sobre as emoções. Por que sobre as emoções? Porque nós vamos estar falando sobre o inconsciente. E para eu falar sobre o inconsciente, não tem como não falar sobre as emoções. Porque as emoções, elas são o primeiro passo para que você consiga entrar em conexão com o que está dentro do seu inconsciente. E realmente se tornar mais consciente do que está acontecendo com você. E como que eu explico sobre um lugar que é totalmente inconsciente? Eu acho que tenho por mim que deve ter sido muito difícil mesmo para Freud, Jung, todas essas pessoas, principalmente Freud, que na época falou sobre o inconsciente, sobre um lugar que não tem como tocar. É difícil de explicar, mas que comanda a sua vida, a minha e de todo mundo. Deve ter sido realmente muito desafiador para ele. Hoje nós já comprovamos que o inconsciente ele existe de fato pela ciência, então levou mais, acho que 100 anos mais disso, para conseguir provar mesmo assim na ciência que existe esse tal do inconsciente. E ainda fragmentos dele, nem consigo desdobrar tudo isso. Então hoje eu tô aqui para ajudar vocês a conseguir perceber como que uma parte de mim que eu desconheço, que está no inconsciente, consegue comandar a minha vida sem eu perceber. E por isso justamente eu vou falar das emoções, para que vocês possam usar as emoções em vez de elas usarem vocês. Em vez da emoção de conduzir você se jogar lá na piscina, ficar afogando, que você possa conseguir perceber a piscina, olhar para a piscina e aprender a nadar. Isso tudo se faz com um passo a passo. Então não tem como colocar slide aqui na live, mas aqui no meu computador eu deixei uns slides para não me perder. Porque eu preciso conduzir vocês numa percepção, primeiro de entender esse inconsciente, entender do que são formadas as emoções, para que vocês consigam usá-las em vez de serem usados por elas. Então vamos lá, gente. Então a primeira coisa é, quando o Freud veio falar sobre esse tal do inconsciente, ele usou uma analogia do iceberg, que é aquele que fica a parte submerso, embaixo d'água, que você não sabe, mas existe e tá lá. Então algumas linhas dizem, tem uma parte minha que eu conheço, que é consciente, e tem uma outra parte minha que eu tô parcialmente conhecendo e outra que eu desconheço totalmente. Mas nós seguimos uma linha aqui que é uma coisa eu conheço, outra coisa eu consigo perceber, depois eu não sei mais de nada. É mais ou menos assim que acontece com a gente. Então tem vezes que eu não consigo entender o que está acontecendo com a minha vida, então significa que eu estou naqueles 90% totalmente inconsciente. E de fato isso acontece, né? Então como que eu vou conseguir perceber esse conteúdo que é totalmente aqui embaixo do iceberg? Através da percepção da minha emoção. Quando ele falou sobre o iceberg, não é um lugar dentro de nós. O inconsciente, quando nós lemos, estudamos, tem a sensação como se fosse uma caixa arquivo. Ah, deve ser aquilo que eu aprendi na infância, aquilo que eu fui recebendo como informação, como se fosse dentro de mim um fichário de informações. Gente, o inconsciente, ele é tudo. Ele é a sua vida, ele é o que está fora e está dentro, não tem dentro e fora. É ao seu redor, é o pátio, é tudo. Esse é o inconsciente. O que significa isso? Significa que quando você volta para sua casa, no final do seu dia, você só teve 5% de ação consciente durante o seu dia inteiro. Então você só conseguiu perceber o que de fato aconteceu na sua vida no seu dia de 24 horas, em torno de 5 a 7%. Além disso, tudo aconteceu, mas você não estava perceptível de identificar. Isso é inconsciente, que é uma coisa muito maluca, mas que de fato acontece. E segue esse passo a passo aqui meu, porque vocês vão chegar no final conseguindo compreender como que isso funciona. Então eu coloquei aqui que isso é ao nosso redor, na analogia da vida, e o inconsciente tem uma forma de fazer a comunicação. Tem sonhos, mas é que eu não vou tratar hoje aqui, porque eu vou falar da emoção. E uma das formas é essa percepção sutil
que é a comunicação com a emoção. Nós achamos que às vezes eu sou a irritação, eu sou a tristeza, eu sou triste, eu sou irritada mesmo. Não. Você está presenciando o estado de agitação, o estado de tristeza, o estado. Você está percebendo essa onda da emoção chegando para você, mas você não é assim. Só que nesse momento, quando você diz que você está dentro da piscina se afogando. E para conseguir compreender isso, primeiro eu comecei falando para vocês do inconsciente, que está lá, e que uma das formas é a emoção. Então, se ela tá isso aqui, eu não sei que isso está acontecendo, eu não sei que a emoção não sou eu não sei que ela é um estado, eu vou, evidentemente, não vou conseguir, vou ter muita dificuldade em conseguir sair desse lugar na minha vida, eu vou estar sempre reagindo às situações, em vez de agindo a elas. Esse é o primeiro passo, de compreender mesmo. A emoção, ela passa por você, você é aquele que percebe ela. E ela está trazendo uma informação que ela está vindo de vários lugares, mas hoje eu vou tagar para vocês alguns. A emoção, às vezes, ela vem de um conteúdo inconsciente individual, às vezes ela vem de um conteúdo inconsciente coletivo, mas de qualquer forma, ela chega para você para te indicar alguma coisa que está acontecendo, ou com você, que seria o inconsciente individual, ou no coletivo que você está presenciando, que é o inconsciente coletivo. Então, mais uma vez eu digo que a primeira coisa é perceber que a emoção ela faz parte da informação que está acionada no inconsciente. Nós estamos hoje aqui numa terceira dimensão. O que significa isso? Significa que eu tenho uma ideia do meu passado, que eu tenho a ideia do meu presente e parcialmente do meu futuro. O meu futuro, uma semana na frente ou alguns anos, que eu imagino, mas tem uma terceira que diz em dimensão. Eu tenho essa ideia, passado, presente e futuro. Quarta dimensão, ela é a dimensão onde moram as emoções, os pensamentos, os sentimentos. Porque elas saem dessa linha de tempo. Ela apenas está, ela apenas é. A emoção, você não toca ela, por isso que nós chamamos de quarta dimensão. O sentimento, você não pega ele, o pensamento, você não pega ele. Então, ele não está na matéria que nós estamos aqui em terceira, que é uma matéria mais densa. Ele está no nível sutil, porque você não o vê, você o percebe. Você percebe a emoção, mas você não vê ela, você não pega ela. E para que você consiga manusear a emoção, esse direcionamento de percepção também é interessante. A emoção dói quando o nosso coração, não é a emoção que dói, mas ela se somatiza no nosso corpo físico. Tem as doenças psicossomáticas, elas vêm de uma tamanha emoção vivenciada que ela vai se densificando e se instalando em partes da nossa forma física. E aí acessa a matéria e dói. Mas ela está se movimentando, a emoção se movimenta, assim como os pensamentos, nessa quarta. Eu não vejo, não pego, porém ela está se movimentando. Algumas pessoas elas conseguem perceber até um nível, essa frequência e onda no nível até de cheiro, consegue se ver porque tem cor. Mais à frente eu vou falar mais com vocês, mas a princípio eu vou dando uns passos, senão vai ficar muito confuso e muito complicado lá na frente. Então segue comigo. A emoção, ela está numa quarta dimensão, dimensão sutil. Então, para você trabalhar com ela, você vai precisar entender que você vai estar perceptivo a isso. Você não vai pegar ela, você vai percebê-la. E percebê-la não é vendo ela ainda, tá? Mas é percebendo com o seu corpo físico. É da mesma forma que você sente ela. Você sentiu a emoção no seu corpo, você percebeu ela tá com você. Você não vê, mas você está sentindo. Isso é quarta dimensão, que foge um pouco da terceira. Então, segue comigo, primeiro entendendo isso tudo que está acontecendo com você. Se nós nos tornarmos conscientes de que esse mundo da quarta dimensão ele existe, eu vou ter dificuldade em conseguir transitar por ele. Sem compreender que parte de mim eu desconheço, eu também vou ter dificuldade em transitar por aqui, porque se eu acho que eu sei de tudo, e se eu acho que eu tô consciente de tudo que eu tô fazendo, que não tem nada aqui
eu dificilmente vou conseguir abrir uma porta para perceber o que de mais, o que de melhor tem aqui, o que eu posso fazer além daqui. Então essa primeira informação que eu trago é de abrir essa porta, tá? Vamos lá, vamos tentar entender, vamos ver então o que tem de mais aqui. Essa porta de eu me abro a algo novo traz para nós novas informações. Se eu fecho ela e digo, não, isso aqui não tem como existir, se eu não vejo, não toco num cheiro, não existe, vai ser difícil a gente conseguir manusear e perceber. Mas, gente, já existem muitos estudos, principalmente o gráfico de David Hawkins, que ele traz sobre a frequência das emoções, que ele demonstra a sintonia de cada uma delas. E isso lá na frente vocês podem pesquisar e ver também, que aqui não tem como colocar slide, mas existe. Existe uma capacidade nossa chamada senciência, que é o que nós vamos usar hoje. A senciência é uma capacidade nossa, humana, mas também existe nos animais, que é de perceber, captar o meio, as sensações, percepções, as emoções também, a um nível que não é lógico e analítico, é o nível corpóreo. Você percebe, da mesma forma que você sente a emoção ou sente o sentimento, que eu vou repetir, percebe a emoção, percebe o sentimento, essa é uma capacidade senciente. O inconsciente, ele está totalmente ligado ao seu corpo físico. Então, o seu campo de experienciação é o seu corpo físico. É através das suas glândulas que você vai conseguir perceber a intuição, vai perceber a emoção, o sentimento, porque o inconsciente se conecta com o seu corpo físico. Você pode perceber, por exemplo, o frio na barriga, que às vezes você sente, ou às vezes quando você sente medo, você percebe que no seu corpo aciona alguma coisa, quando você fica irritado, o seu corpo aciona alguma coisa. Você vê que a emoção está conectada ao seu corpo físico, algumas realmente propriedades internas. Então, essa capacidade que nós temos, a senciência, ela foi um pouco esquecida, porque ela não tem uma lógica mental e analítica. Ela vem de uma capacidade inata. E conforme nós fomos andando pelo mundo e nós fomos batendo de cabeça sem conseguir compreender como que as coisas aqui funcionam, nós fomos fechando o nosso cardíaco, nós fomos fechando, criando couraças, como Reich fala, impermeando o nosso sentir, a nossa percepção. De uma forma positiva, nós achamos, porque ao bloquear essa emoção de não percebê-la, eu não tenho desconforto de senti-la, mas ao mesmo tempo eu também dificulto a minha percepção do que está no meio, que seria informação para o meu autodesenvolvimento e também percepção e informação para que eu possa também estar segura. Ao mesmo tempo também bloqueia para que eu possa ter sentimentos que são níveis mais elevados disso. Acaba aqui sendo maléfico do que benéfico. É um mecanismo de defesa que nós acabamos desenvolvendo e criando essas couraças. E então, começar a liberar essas couraças, de dizer para o seu corpo assim, tá tudo bem, nós podemos sentir, nós podemos soltar o ombro, me permito sentir, perceber o meu entorno, me permito receber a informação através do meu corpo físico, para que eu possa compreender o que está acontecendo, é benéfico para que você consiga manusear a emoção e trabalhar com ela. Lembra? A emoção ela é útil, ela é benéfica, se eu sei utilizar ela. Se eu não sei, é como se você estivesse afogando na piscina, porque você não sabe nadar. Conforme você vai entendendo como boiar, como nadar, você começa a conseguir ver que você vai longe nessa água. Então, gente, desenvolver essa capacidade senciente ela é muito boa e ela é nossa, tá? Ela é inata, não é uma coisa que você tem que pedir para te dar, é sua. Só que às vezes nós não percebemos por conta desses bloqueios, mas ela está em você. Você já viu os cachorros que ajudam as pessoas? Às vezes a pessoa ela tem diabetes, vocês devem já ter visto, né? A pessoa tem diabetes, antes dela perceber que a glicose dela começa a baixar, o cachorro já percebeu antes dela. Ele vai lá, faz todo o movimento para que ela possa pegar o remédio, auxilia. Eu tô dando um exemplo porque seria longo, mas você compreende que a senciência é mais ou menos assim. Como que o animal percebeu? Ele não tem uma racional, não tem um lógico racional. Ele é senciente, ele tem a capacidade
dessa percepção da emoção, desse campo. Mas ele percebeu antes do equipamento e antes da pessoa mesmo perceber que estava baixando nela. Essa mesma capacidade existe em todos nós. Quando nós vamos nos abrindo a isso novamente, nós vamos restituindo essa capacidade. E isso acontece porque ele está conectado e ele usa isso aqui como ferramenta para auxiliar o outro e ele mesmo. Nós também temos isso. E aí que a ciência começou realmente a perceber que o inconsciente, a provar que o inconsciente existe. Justamente por antecipar esses movimentos, que nem mesmo logicamente eu percebo, mas algo já está acontecendo. Então, eu quase sempre sou a última a perceber, eu só percebo quando o trem já aconteceu, quando o trem desandou. Quando nós recuperamos essa capacidade senciente, que é o começar a desacelerar o seu movimento físico, desacelerar o pensamento, estar conectado mais ao seu corpo, à sua percepção de si, você começa a usar essa capacidade, porque a sua mente ela deixa de estar dominando você e você começa a usar a mente, e você começa a usar a emoção e não o contrário para você. E aí esse lugar, ele te abre uma porta, quase que um portal, para a percepção de que você não veio aqui sofrer, porque às vezes nós caímos nos enredos, como se a mesma coisa se repete, e eu vou acabar projetando isso para fora, entendendo que está do lado de fora, que tem uma coisa do lado de fora. E quando eu percebo que parte interna, inconsciente em mim, se movimenta, e eu acabo repetindo a mesma ação de novo, eu começo a fazer uma nova ação e eu tenho uma outra resposta. Então eu começo a parar de olhar para o mundo e ver que ele está reagir ao mundo, mas eu começo a trabalhar com o mundo, trabalhar com a vida. Eu estou uno com a vida. Eu começo a compreender a minha capacidade, restituir a capacidade que eu tenho de eu vou usar como controle, mas eu vou usar como discernimento, como um poder interno mesmo dessa troca com a vida benéfica. Então vamos lá, já disse para você essa capacidade senciente. E agora eu vou tirar uma dúvida que as pessoas têm sobre o que é emoção e o que é sentimento. A emoção que eu trago aqui, ela é uma reação. Geralmente são percepções como a tristeza, a raiva, a fúria, a vergonha, a culpa. Nós entendemos que são emoções, porque elas são reações que o corpo físico percebe de algo que aconteceu em algum momento. E que no atual momento eu só estou vivendo o mesmo processo, a mesma história de uma forma diferente. E às vezes é a forma mesmo que esse inconsciente ele atua para me mostrar, olha, presta atenção, tem uma coisa errada acontecendo aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui, tem um desconforto, se tem um desconforto tem alguma coisa acontecendo. E o que nós fazemos é não entender essa emoção que chega, passar em cima dela e seguir a vida. Porque você joga para a lógica e não consegue entender. Então você segue, é só uma dor de barriga. Mas às vezes não é só uma dor de barriga também. Então a emoção está diretamente ligada a um conteúdo e a uma reação a um conteúdo. O sentimento não. O sentimento é uma propriedade, é uma capacidade nossa, que ela está conectada ao nível sutil dentro de nós. O sentimento, ele é uma construção interna da nossa consciência. Por exemplo, eu posso estar vivendo um momento muito difícil, com os seus 2 animaizinhos que estão internados, tomando remédio, quando eu já tenho alguma coisa aconteceu no chão, né, terrível, eu tenho que limpar, posso estar o caos ali, mas mesmo assim eu consigo me sentir grata e feliz diante de tudo. O sentimento realmente uma capacidade da consciência de você conseguir, independente do que está acontecendo, eu consigo perceber algo de bom aqui. E aí essas sensações, elas são ligadas à nossa capacidade mais do cardíaco acima,
que são níveis mais sutis e evolutivos. Seria a felicidade, a compaixão, a amorosidade, a generosidade, são sentimentos mais sutis que nos colocam a níveis superiores de evolução. Então, por isso que eu estou trazendo hoje falar sobre as emoções, porque elas estão conectadas ao nosso inconsciente, a questões que aconteceram, que é o que justamente nós queremos hoje entender, compreender e saber como usar, tá? Mas isso é muito interessante saber, para nós entender essa diferença entre o sentimento e a emoção. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui no próximo slide. Tá. Como que eu posso perceber esse inconsciente se movendo no meu dia a dia? Como? Como que eu volto para casa sem apenas aquele 5% de entendimento do que aconteceu no meu dia? Eu quero voltar para casa com mais entendimento. Então, eu vou trazer para vocês 3 cenas de situações para que vocês possam reconhecer e perceber o que acontece no nosso dia a dia que nós não percebemos esse inconsciente acontecendo e como podemos perceber. Eu acho que cenas e exemplos ficam mais fáceis de você conseguir trazer para o seu dia, se colocar na percepção e entender, tá? Então, a cena 1, imagine, tá? Você tá lá no atacado, o atacado demora bastante. Ele geralmente, dependendo da hora que você vai ter que despender um tempo para ficar na fila e tudo mais. Então, vamos dizer que você está no atacado e quando você percebe, você começa a reclamar. Quando você deu por si, você já está reclamando da fila, você estava lá mexendo no seu celular, levantou a cabeça, começou a reclamar da fila, começou a olhar para frente e começou a balançar as pernas, ficar irritado. E só pode ser a pessoa do caixa. Nossa, mas será que é nova? Essa pessoa do caixa deve ser nova, assim, olha que lentidão, nossa, por isso que isso aqui não anda, por isso que o Brasil não vai para frente. É quando você vê, você tá ali agoniado. E foi assim até o final da fila, onde você está no atacado. Chegou em casa já colocando as compras em cima da mesa, bravo, irritado. E aí a sua namorada, a esposa pergunta, mas o que aconteceu? Assim, que ele é atacado, que não anda, que é demorado. E ela até disse a você, mas você sabe que é assim. Mas hoje tava pior que tudo. Ela nem fala nada, porque ela pensa que aconteceu alguma coisa aí, porque ele sabe que demora, né? Essa é a cena 1. Cena 2. Na cena 2, você está na fila, do lado atacado, e você começa a perceber uma agitação interna. Você está lá no seu celular, envolvido, lendo alguma coisa, esperando a fila, e começa a sentir uma agitação interna, um desconforto, e você olha para um lado, para o outro, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Aí vem na sua mente, nossa, que demora. E aí você para, você respira, como assim? Eu não estava me sentindo assim. Eu estava eu estava aqui tranquilo, eu parei na fila, eu sei que aqui demora. O que está acontecendo? E aí você começa a olhar para o lado, aí você começa a perceber que tem um burburinho, tem pessoas reclamando, falando, e você pensa, nossa, meu Deus, calma, eu tô entrando numa sintonia que tá aqui, então isso aqui pode ser que não seja meu, eu tô acessando uma sintonia de quem está aqui, e você começa a respirar, você perde o ímpeto de querer dar de dedo com a moça do caixa, você até percebe essa vontade, mas você fala, não, eu não sou assim, isso aqui é uma coisa que está passando por mim, você respira, começa a trazer lucidez na sua mente, e aí passa e você vai. Essa é a segunda cena. O que também pode acontecer nessa cena, o que acontece também com nós, é que você tá lá e você começa a sentir a sensação de inquietação, você tá ali, começa a ficar inquieto, e você começa a olhar e tentar achar justificativas para essa inquietação que você está sentindo. Às vezes você começa a sentir uma raiva, uma revolta, e você começa a olhar para o lado assim, porque a sua mente, ela não consegue entender o que está acontecendo. Ela só sabe que você está sentindo assim. Aí você levanta a cabeça, você vai buscar o que? Resposta. Aí ela entende, nossa, a Graça está procurando informação. Ela está sentindo alguma coisa dentro dela e ela quer saber o que está acontecendo. Aí começa a fazer uma linha assim de análise, assim, deve ser o caixa, assim, deve ser quem contratou a pessoa. A mente, ela vai tentar achar uma justificativa, mesmo que não seja na mais lógica possível, mas vai tentar. Isso também é o que pode acontecer. E se você comprar essa ideia da mente, você se jogou na piscina da emoção e começa a afogar lá. Até alguém, às vezes, te socorrer de lá
de tirar dessa sintonia. Às vezes você olha um amigo, e o amigo fala assim, tudo bem, aí você, né, tem alguém para conversar, aí você muda, aí você trocou a sintonia e pronto, a fila ficou mais palpável de você estar. Isso também que pode acontecer. Na terceira cena que eu vou trazer para vocês, vocês entraram nesse lugar, no atacado, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, e você entrou nesse local e você percebeu na hora que alguma coisa pesou. Você sentiu assim como se fosse um peso. Você já passaram em alguma fila, passaram em algum lugar que vocês de repente sentiram como essa pressão de você tivesse caído, como se fosse a pressão mesmo? Diz aí pra mim, gente, não sei se vocês já viveram isso ou não, mas coloca aí sim ou não. Mas no mercado, ou algum consultório, às vezes você entrou, você sentiu alguma coisa, tava pesada, alguma coisa esquisita. E aí você respirou, foi, andou, tá tudo bem. E você entrou em contato com alguma coisa nesse lugar. Então, às vezes você chega no lugar, você sente isso que pesou, você para, você olha ao redor, você percebe que tem muita gente se movimentando, você percebe que tem alguém ali que tá às vezes pagando uma conta, ou tá na fila e que tá por demais irritado, tá reclamando, tá dando uma notícia. E você percebe isso que está acontecendo. Você percebe. Não é julgamento, gente. É uma percepção. Você apenas está reconhecendo. Você sentiu, percebeu. Você olha para reconhecer de onde está vindo. Então você começa a se perguntar: eu fico ou eu saio? Essa é a terceira cena, tá? E nessa terceira cena, algo muito interessante acontece, porque chegar nesse nível é o que todos nós queremos, porque é um nível de centramento muito grande, é um nível de percepção muito grande, do que não está só aqui, o que você está vendo está no que está oculto, do que você não está vendo, mas que está acontecendo, que é o inconsciente, e ele gerencia nossa vida, se nós percebermos. Quando você chega nesse nível, você se pergunta: eu quero ficar aqui ou não? E quando você se pergunta, eu vou abrir um parênteses, porque é onde algumas pessoas eu percebo que elas têm um pouco de dificuldade em entender que não é que o ambiente ele é inóspito para você, como se você fosse melhor esse ambiente. Nossa, muito carregado, não quero não, isso aqui não é para mim. E às vezes se retira, não, e como se fosse alguma coisa que fosse até te contaminar. Quando você faz esse movimento, não tem um processo ali de aprendizado, está se equivocando. Porque quando você decide, eu fico ou eu saio, não é com relação a se é bom ou não para mim. É com relação à minha capacidade de conseguir manter o meu centramento neste lugar que tem uma outra sintonia da minha. Então fala mais sobre a minha capacidade de conseguir me manter estável em quem eu sou, em como que eu estou me sentindo, e me manter centrada do que o próprio ambiente. E que daí eu uso de exemplo porque Jesus frequentava todos os lugares, e ele conseguia frequentar todos os lugares porque ele tinha uma capacidade que assim, estou muito longe dele, quem sabe um dia, né, há muitos, quem sabe milênios ou não tanto, mas ele tinha essa capacidade, porque ele é um cara incrível, ele tinha. Mas nós estamos ainda aqui engatinhando, aprendendo a desenvolver essa nossa capacidade de centramento interno, em descobrindo quem nós somos mesmo. E quando você sabe quem você é, como você vibra, você consegue reconhecer isso e entender a sua capacidade de quanto eu consigo ficar e quanto tenho que ir. E a partir disso você vê que é tudo sobre você. Vocês percebem essas 3 cenas que eu trago para vocês? Essas 3 cenas, elas nos indicam o que nós vivemos no nosso dia a dia e percebemos algo oculto e que chega para nós através da emoção e nós não percebemos. Nós achamos que nós somos bravos ou tristes ou apáticos, mas nós somos aqueles que percebemos essa emoção. E o total inconsciente, na primeira cena, eu estava lá e me identifiquei com a emoção que chegou para mim como uma onda, me joguei nela e já fui indo. E eu fui atropelando a minha vida, eu fui atropelando o meu dia
de uma forma totalmente inconsciente. Então, isso é um total inconsciente. Quem não? Quem não, gente? Quando nós não estamos no nosso centramento, facilmente, ó, quando nós vemos, nós estamos ali na piscina. E ao você perceber, entendi. A segunda cena, ela já traz para nós uma percepção que, tá, agora eu já sei, porque eu tô assistindo a live da Gra hoje, e eu vou fazer o curso com ela, porque isso aqui é só uma parte do que eu tenho a dizer, porque é muita coisa, então eu não consigo trazer numa live para vocês tudo, mas isso aqui é pelo menos um help para que vocês consigam sair dessa reação contínua, tá? E aí, então, depois disso, você começa a perceber, estar perceptivo e entender, utilizar a emoção como informação do que está ao seu entorno e aí entender que você pode se envolver ou não. E mesmo nessa cena, se você tivesse envolvido, ficou irritado, quando viu já tá falando sobre a pessoa do caixa e você lembrou do que você aprendeu na live, você para, respira fundo e volta para você, calma, eu não sou isso aqui. Eu lembro que a emoção é um estado, ela passa por mim, eu não vou me identificar com isso, eu não vou me identificar com isso. E aí mais pra frente eu vou trazer para vocês como fazer esse movimento no final aqui, porque eu preciso trazer outras informações também. Mas nesse momento, é um momento que mesmo que você se jogou lá, você volta. Independente de quanta corda você deu, volta. Volta da onde você foi. E a última cena é quando eu realmente estou totalmente consciente e perceptiva sobre mim. Eu tenho em mim que é verdade mesmo, que o inconsciente existe de fato, que existem questões minhas inconscientes e que elas estão no meu passado ainda se movendo e fazendo com que eu me mova, reaja às situações que chegam até mim. Gente, vocês só me dão um ok se vocês estão conseguindo entender, porque às vezes fica muito, às vezes uma pergunta no final, às vezes a gente vai atropelando. Então, se vocês entenderam tudo até agora, só me dá um ok, que eu vou passar daí agora para um outro ponto, para ajudar vocês a identificarem algumas emoções, e entenderem como vocês vão manusear elas, tá? Falamos sobre o inconsciente, ele tá ali, nós conseguimos se comunicar com ele através da emoção, ele se comunica com a gente mais do que a gente se comunica com ele, tá? Isso é fato. Mas quando for dar o módulo 2, que é mental, você vai ver que você consegue mais uma comunicação com ele. Mas esse é você precisa muito entender a emoção para conseguir depois jogar aqui pra mente. Esse é o primeiro passo, tá bem? E depois nós conseguimos entender sobre a ciência, sobre a importância de resgatarmos esse poder nosso ciente de percepção. E para fazer isso é começar a soltar as couraças. Porque o fato de nós não entendermos o que é emoção faz com que nós nos fechemos, bloqueemos. Quando você entende que você pode ter essa interação com a emoção, você começa a perceber que existe um poder em você. Existe uma autopercepção, um autoconhecimento dentro de você. E aí você começa a transformar realmente a sua vida, tá? Então vamos lá. As emoções, elas são ondas. Do que elas são formadas? Que elas chegam para nós. Você é aquele que percebe. Eu agora estou aqui, eu estou parada aqui percebendo. A emoção é uma onda, é uma frequência. E aí você não precisa dar um tibum na piscina e se jogar dentro dela. Você pode perceber ela. Mas se eu acho que se eu não entendo o que é emoção, ninguém nunca me disse. E eu, Grazi, confesso, ninguém nunca me falou a emoção, o que você está sentindo é isso, o que você está percebendo é isso, que é inteligência emocional. Quando você começa a perceber que é um estado que está passando por você. Gente, é como se fosse uma onda mesmo, como se fosse na praia. Na analogia do Freud, ele traz, né? Freud vem com o iceberg, mas quando Jung vem falando, ele também dá um exemplo sobre o mar, sobre as profundezas do nosso inconsciente, e quando esse mar fica muito agitado, ele vem com as ondas, e essa onda que desce na praia é essa agitação que nós sentimos aqui, que são as emoções, que elas vêm lá do inconsciente até a borda. Então, o que aborda, que nós percebemos do que está dentro de nós, oculto, que nós queremos trabalhar em nós, curar, levar luz e amor, ela vem através da emoção para nós, que é o sacode, tá? E vem falando mesmo sobre o iceberg o oceano, porque
A água, ela é a simbologia, um arquétipo simbólico da emoção, das nossas águas internas. E se nós pararmos para perceber que nós somos, acho que mais de 75, né, gente? Confirmei para mim, que agora eu não lembro, essa informação vem agora. Mais 75, 80%, não sei agora. Mas a Kelly deve saber. De água, nós temos muita tendência a cairmos nesse lugar, na emoção, a olharmos para essa emoção, a vivermos sobre ela o tempo todo, porque existe em nós bastante e nós estamos nessa conexão com ela. E ela fala sobre as emoções, tá? Por isso que vem trazendo. Então, entenda que a emoção ela é essa frequência, essa onda são emanações. Então, imagina uma onda mesmo. E agora você imagina emanações. Que eu vou dar um pause. O seu cardíaco, ele pulsa. Quando você faz o eletrocardiograma, você vai fazer a aferição. Obrigada, Karen, 75%. Você vai fazer a aferição das ondas magnéticas, que a gente fala das ondas energéticas, da frequência aqui, do seu cardíaco. Então você vai lá e faz um eletrocardiograma, as ondas elétricas do coração. E esse coração ele pulsa. E quando ele pulsa, ele emana essas ondas, esse magnetismo aqui. Ele vai e vem. E isso você sente. Então quando você tá sentindo, percebendo tá vibrando nessa emanação de às vezes raiva, angústia, vergonha, culpa, mas eu vou dar os dois extremos aqui, ou é a apatia, a tristeza, ou a raiva, tá? São geralmente os dois polos de extremo, os outros vão ficando nesse meio caminho. Quando você tá vibrando aqui, você tá emanando ao seu externo, as pessoas do seu entorno. Quem tá ao seu entorno sente, né? Percebe. E tá tudo bem, tá? Porque nós estamos aprendendo. Então, às vezes a pessoa do seu lado ela tá se sentindo assim e você tem consciência de como você está e quando você entra no lugar. De você compreender isso. E ao mesmo tempo, se você entende que você é aquela que percebe essa onda chegando, possivelmente você também cria uma onda, você tem a possibilidade de mudar essa sintonia interna, de perceber essa emoção quando chega e não escolher vibrar com ela. Às vezes não dá, mas o nosso caminho é sempre estar buscando para conseguir fazer esse manuseio. Então, isso que eu falei para vocês é sobre um inconsciente coletivo. Os exemplos que eu dei foram todos de você na coletividade. Perceptivo no seu dia a dia, às vezes na escola que você está, na faculdade, no seu trabalho, na sua casa, às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa, que você começa a perceber, e às vezes a gente começa uma discussão em casa sem saber o porquê, porque justamente nós estamos nessa interação com o outro, trombando nas nossas questões inconscientes e internas uns aos outros. Compreender isso é também conseguir às vezes dar um espaço para o outro, ou dar um espaço para mim. Se já não estou me sentindo muito bem, eu já me dou um espaço, porque eu sei que isso às vezes vai acabar complicando, né, o meu entorno, sabendo das minhas vulnerabilidades, da minha capacidade no dia de hoje, no dia de amanhã, eu consigo seguir a minha jornada de uma forma mais tranquila, porque eu vou respeitar às vezes o meu momento, que eu também não vou estar bem, e eu conseguindo respeitar o meu momento, eu vou respeitar o momento do outro. Isso é o inconsciente coletivo, você consegue perceber isso aqui. Agora, nós vamos entrar nesse meu nível individual. Vou fechar aqui com vocês, então, de vocês entenderem aquele nível. Agora nós vamos entrar nesse que é o nosso, de individual de cada um. Você percebe do outro, mas você percebe o seu. De como que funciona isso? Você vai começar a partir de hoje, depois que vocês assistiu a live da Grazi, a começar a perceber a que sintonia tá mais te pegando. Sabe? Que peixe você tá fisgando aí, do lado de fora. Com frequência, às vezes, você percebe a emoção da tristeza, ou da raiva, do medo. O que você percebe que você acaba se conectando mais nessa sintonia? Porque essa é uma ferramenta para você se autoconhecer. Se eu percebo que quando às vezes eu saio, eu começo a perceber que volta e meia eu começo a ficar meio abalada, eu percebo que o incômodo, a raiva, a ansiedade, ou a agitação,
ou às vezes volta e meia eu já tô na tristeza, eu tô chorando, percebe? Ou eu tô sempre às vezes com receio, com medo, acaba até ficando um pouquinho trêmula. Você vai conseguir parar e perceber que existe um conteúdo interno que está se associando mais ao meio que você tá. Porque tem outras inúmeras emoções e coisas, porque, gente, é 90%, um pouco mais que isso que está no nosso inconsciente no dia a dia. Então é muita coisa que está rolando aí, sem eu perceber, né? Ainda, mas um dia nós conseguimos. É a nossa meta, né? Então você percebe, nossa, diante de tudo isso aqui eu poderia estar me conectando a sentimentos mais genuínos, mas eu tô entrando nessa sintonia aqui, nesse meio. O que em mim está acontecendo? Porque o ponto é você compreender que você não é a emoção que você tá sintonizando, que ela é o que tá te mostrando alguma coisa que tá aí com você. E aí essa é a mesma coisa do inconsciente coletivo, de você percebeu e deu um espaço e não me joguei na piscina. Individualmente você segue essa mesma rota até um ponto. Você percebeu que você tá se conectando nesse lugar e você percebeu que tem essa emoção. Você é aquela que olha para essa emoção. Tô falando assim, olha, porque geralmente quando vem a um nível mais inferior, eu olho aqui para baixo porque ele vem a um nível mais inferior. Você olha, você é aquele que olha. Quando você faz isso, você se torna um observador e você consegue se afastar dessa emoção, desse nível aqui. E nisso você já tem um ganho de consciência, porque você não vai começar a reagir à emoção, que é esse primeiro passo, e você vai começar a se tornar perceptivo ao que está acontecendo. Vou dar agora alguns exemplos, porque como são muitas possibilidades, eu dou alguns exemplos que eu vejo em atendimento que são os mais corriqueiros, para que vocês possam identificar cada um de vocês o que seria, tá? Então vamos lá. Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Kelly, eu já vou falar. Eu já vou falar nesse segundo passo o que poderia ser por detrás dessa sensação, tá? Deixa eu só ver se a gente chegou bem até aqui. Só cheguei aqui no meu slide, gente, peraí. Aí você vai se desconectar ao observador. Vamos lá. Quando você tá num lugar e você percebeu que você começou a se sentir diferente, por exemplo, a apatia ou a tristeza, você percebeu, você começou a se sentir assim. Então, às vezes você está na sintonia do lugar, que nem eu disse, só que o lugar geralmente ele pode às vezes enfatizar aquilo que você está sentindo. Que nem eu falei, o lugar ele tá na sintonia. Você vai associar o que às vezes está mais ali gritando em você para que você possa usar isso como ferramenta do seu autoaprimoramento. Então, por exemplo, se você tá nele, você sentiu isso aqui, você vai fazer o movimento de observador, afastou. E às vezes, quando você estiver ali, você vai estar conversando com alguém nesse lugar, que é também que pode acontecer. E você vai estar trocando uma conversa, uma comunicação. Aí lembra quando eu disse pra vocês que às vezes vocês entram no lugar e o ambiente está pesado? Você chegou numa sala, no hospital, no escritório, e você sentiu que é um peso desceu pra você? Ou uma agitação começou a acontecer? Às vezes você está numa conversa com alguém, você está conversando com a pessoa, você encontrou ela, e você fala alguma coisa e você também começa a sentir de uma forma esquisita. Isso é algo a gente prestar atenção. Por quê? Porque lembra que eu disse que nós estamos se trombando num conteúdo inconsciente um do outro? E nós fazemos isso justamente porque é sempre através do outro que eu vou verificar em mim o que me está incomodando. O outro vai trazer essa demanda para mim. Então, da mesma forma que o outro traz para mim essa percepção, eu vou levar para o outro também. E às vezes eu não quero, às vezes, ferir o outro, eu não quero incomodar o outro, eu não quero de alguma forma ofender, mas aquilo que nós dizemos, a forma que sai, ela acaba soando para o outro no nível inconsciente, que vai acordar questões internas dele ou dela. E aí na hora ele começa já a vibrar diferente quem está com você. E quando você começa a
se tornar mais senciente, que você tenha essa sutileza na percepção do que está acontecendo, você percebe esse movimento do inconsciente acontecendo e você, na hora, dá um passo atrás. Você começa a olhar diferente, você começa a ver que, nossa, foi alguma coisa aqui que não soou bom. Primeiro acalma o seu coração, porque quando tem alguma ação, e não é uma ação que você fez para afetar o outro, a ação apenas ela aconteceu. Acalma o seu coração que tá tudo bem, não foi intenção, mas ao mesmo tempo, você olha para isso e apazigua você e apenas deixa acontecer, observa, porque vai depender de cada situação. Às vezes você disse alguma coisa, a pessoa entendeu errado. Você falou A, a pessoa entendeu B. E essas que não são falhas na comunicação, não é uma falha na comunicação, é o inconsciente esbarrando no outro inconsciente, no conteúdo do outro. Como assim? Daí eu vou trazer para mim, né, que fica mais fácil de compreender. Eu saí e fui para uma festa. Estou lá na festa e quando eu cheguei na festa eu já comecei a minha mão começou a suar, eu me senti desconfortável, assim, comecei a suar a mão, mas tá tudo bem. Eu sou um pouco tímida mesmo, eu vou justificar, eu sou um pouco tímida mesmo, tá tudo certo. Eu tô lá e de repente alguém vira pra mim e fala assim, nossa, comenta alguma coisa da minha roupa. E nessa hora, em mim vem uma reação, vem uma emoção. E a minha vontade às vezes é ir pro banheiro, é sair correndo, ou dar uma desculpa. Ai, tô me sentindo muito bem, eu nem queria vir hoje aqui. E eu vou às vezes dar uma forma de querer sair daquele lugar. Achar uma forma. Essa pessoa, ela não falou alguma coisa, ela foi às vezes tentar fazer elogios pra mim. Mas a forma que eu ouvi e que eu percebi, ela tá conectada a um conteúdo meu inconsciente interno, que é algo que tá dentro de mim. Compreende que às vezes nós nos esbarramos, nós falamos algumas coisas e falar A entende B, porque vai depender, não é a comunicação, ela às vezes é truncada não por conta mesmo de eu querer levar algo a alguém, que seja intencional, mas porque vai depender vai depender de quem está recebendo a informação, que tipo de crença e conceito tem dentro de si, que vai ouvir da forma e vai perceber de uma forma distinta. Então, se eu já tenho dificuldade em ir numa festa, chegar numa festa, já me sinto um pouco suada, né? Fico com as mãos suadas e um pouco incomodada. E alguém faz um comentário da forma que eu estou vestindo, possivelmente eu tenho uma questão ali. É um exemplo, porque pode ser várias coisas. Pode ser que você sente na mesa e você começa a ter a sensação que estão olhando para você. E vai N possibilidades, mas vai estar também dependendo da forma com que eu me percebo no lugar, da forma como eu estou me sentindo. Vai depender, das vezes, do que eu vivi, vai depender da minha dificuldade em me expor. Se às vezes eu já vivi alguns momentos onde lá na escola, você vai ter que ir lá na frente, você vai ter que ler a redação. Gente, isso já aconteceu comigo, eu achava terrível. Ler a redação, a minha fala era muito pior antigamente, muito mais acelerado, o pensamento era muito mais acelerado do que a fala. A informação chegava assim, feito um download, e a fala não dava conta. Eu tive que aprender bastante nessa vida já, né? Era terrível ter que pegar o papel lá e ler na frente. E parece para os outros, a professora é uma coisa simples, vai lá na frente e lê a sua redação. Mas você se colocar no lugar de estar na frente é um gatilho para algo que você viveu e que, lógico, aqui eu trago para vocês, porque a visão minha é de que a vida ela é contínua, não tem vida passada. Se o inconsciente existe, tudo é presente. Tudo é presente. Se o inconsciente está ali e tudo, 90% de mim está inconsciente, não existe vida passada. O passado está em todo lugar ao meu redor, está no meu conteúdo interno, está em tudo que eu vivi. E ele não tá lá atrás, ele tá aqui comigo. Porque se eu tô tendo esse desconforto hoje, é porque isso aqui tá aqui ainda comigo. A redação lá na escola, né, que eu peguei o papel e li, ela não tá lá, ela tá aqui com vocês. Entende?
tô começando a tremelicar, falar muito rápido e balançar as mãos. Nossa, um desconforto. Foi lá da redação. Compreende que as coisas estão muito conectadas ao inconsciente? E aí eu faço o quê? Eu compreendo lá na festa, compreendo que eu não tô mais, né, com 5 anos, 10 anos, 8 anos, 7 anos, que idade nós tínhamos, porque todo mundo, acredito eu, que viveu essa experiência e que essa experiência, acreditamos, né, ou não, mas essa experiência não foi a primeira experiência. Às vezes, quando a criança ela já tem essa dificuldade de chegar com o papel e ler a redação dela, é porque ela já viveu em um passado dela, um momento da jornada evolutiva de alma dela, momentos de, às vezes, extrema dificuldade em estar na frente das pessoas, em falar com elas, em falar a sua verdade, em expor o seu conhecimento, em falar sobre o que está no coração delas. Elas já tiveram essa dificuldade em um momento. E às vezes foram traumas que ficaram de muitas coisas. Imagina, gente, é medieval. O que acontecia lá atrás era muito pesado. É bem mais pesado que hoje, acredito. Então, todo esse processo lá atrás, ele não tá lá atrás. Ele tá aqui. Ele tá aqui nessas emoções que vão subindo para nós em cenas, em situações que acontecem no nosso dia a dia e que nós olhamos e pensamos, nossa, não era para tanto. Era só eu ligar uma câmera aqui e só apenas falar o que está aqui no meu slide do lado e explicar e falar daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, trocar um pouco de experiência, era só isso. Porém, se esses conteúdos eles existem, essa emoção vai subir para mim, eu vou acabar tendo uma reação se eu não tenho em mim a percepção de que isso é real, que o inconsciente está ali, a emoção é uma informação de que às vezes é alguma coisa que eu vivi. Pessoal, me dá um ok aqui se vocês estão entendendo ou se eu fugi muito do tempo, porque eu acabei entrando no individual e esse individual ele é um pouquinho profundo. Deixa eu só subir aqui que tem uma pergunta da Rose também. Com a pessoa que não está tão bem, saímos extremamente carregados e cansados. Ah, legal, Rose. Rose, é que nem eu falei antes, a Rose falou assim, quando nós, por exemplo, a gente está bem, a gente acaba conversando com uma pessoa que ela não está tão bem, a gente acaba sendo extremamente carregada e cansada. Que bom que você falou isso aí, sabe por quê? Porque quando eu falei do inconsciente coletivo, que eu dei a ideia para vocês que nós nos esbarramos um com o outro, tem uma tirinha que eu acho bem bacana, que é de uma pessoa que ela sai com a pilha carregada, 100%. Carregada nela, e ela vai pra rua. Aí ela vai pra rua e ela vai abraçando um, vai conversando com o outro, vai esbarrando em um, e a pilha dela às vezes a energia dela vai descendo, você vai vendo que vai descendo, 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 descendo. E aí quando ela chega em casa, ela vai, às vezes tá no meio do caminho mais baixa ainda a energia dela. Quando ela chega em casa, tem um cachorrinho que vem correndo e dá um abraço nela, dá uma cata aquele cachorrinho, todo bonitinho, e ela começa a se restaurar a energia. Ou às vezes ela vai para a natureza, senta, coloca o pé no chão, entra em contato com a natureza que ela é harmoniosa naturalmente, você vai restaurando a pilha, né? A energia interna. Porque é natural nós, dos seres humanos, de termos essa troca. E não é só nós, tá? De termos essa troca dessa troca de energia, essa troca de balanços. Quem tem mais vai ofertando mais, e aí quem tem menos vai se restaurando um pouquinho mais. Nesse movimento natural, tá? Eu tô falando a nível natural. Depois tem as questões mais que saem da curva, mas primeiro eu estou trazendo a nível natural. É natural essa oscilação acontecer, porque é troca. Nós trocamos, então tem médios de processo de cura, tem médios que conseguem ter bastante energia vital em si, que eles acabam doando mais ectoplasma e frequências para outros, e aí precisam mais tempo de sono, cuidar nessa restauração, porque sabem que esse canal é natural, que já vem dentro de si essa doação. E tem outros que não, então vai depender de cada um, mas essa troca é natural. Primeiro, Rosa, acontecer isso vai acontecer naturalmente. A segunda coisa é que às vezes quando a pessoa está falando com você, você vai lá e está conversando com a pessoa.
e você tá bem, tá tranquila. E a pessoa, às vezes, ela não tá bem, às vezes ela tá brava, irritada, ela tá virada, tá reclamando. E você, quando ela tá falando, você entrou dentro do conteúdo dela. O que é entrar dentro desse conteúdo? Que é algo bem interessante aqui também deixar pra vocês. A pessoa tá falando pra você, contando a história da vida dela, o que aconteceu. Eu fui lá na tua casa, fiquei lá 1 hora, isso, aquilo, e aí você começa a imaginar você lá no atacado, imaginando a pessoa, você começa, quando você faz isso aqui, você já se projetou dentro do conteúdo e você já está na emanação daquele conteúdo. E a raiva, a inquietação é uma drenagem, como se fosse um furinho no balão e saindo o ar. Isso que a raiva faz, ela drena muito. O que acontece também é isso, que você entrou dentro do programa mental da pessoa, da imagem, e você, consciencialmente, você foi pra lá e entrou na sintonia daquela frequência, aí você acabou ficando um pouco exaurida daquilo. Isso também tem muitas possibilidades, mas isso é o que mais acontece, de nós nos identificarmos com aquele conteúdo, ou de às vezes ter uma sensação interna de dó, sabe? De aquela pessoa não é capaz de enfrentar aquilo, aquela pessoa ela tem dificuldade de enfrentar, nossa, que difícil, meu Deus. Aí começa a sentir a dor daquela pessoa, significa o quê? Que eu tô pegando uma parte do conteúdo dela, segurando pra mim, que eu acho que ela não dá conta de segurar aquilo sozinha. Aí eu acabo, também, ficando mais pesada. São essas duas, né, que são um pouco fora da curva que eu dei exemplo, o que bastante acontece é essa última, tá? Mas aí você vai ter que perceber o que é. Se às vezes eu entrei no incômodo também da pessoa, se a pessoa às vezes você sente que às vezes ela vai invadindo você quer estar conversando com ela, você quer encerrar um assunto, ela continua, e você fica lá sem conseguir às vezes afastar esse lugar aqui, de você se tornar aquela que percebe a minha emoção e aquela que percebe a emoção do outro. Quando você percebe, Rose, você já afastou, você já criou aqui uma barreira de não identificação, mantendo com você, tá? Então essa é uma forma de você também zelar por esse seu campo energético, sem se envolver. E lembre-se que esse se envolver os exemplos que eu dei, tá? Deixa eu ver com a Kelly aqui, para romper uma barreira como essa que deu exemplo na redação. Kelly, que eu dei o exemplo da criança da redação, né? Enfrentando. Enfrentando mesmo. Só que esse enfrentar, ele não é uma guerra. Você tem a percepção que antigamente eu tinha 7 anos, só 5 anos, 6 anos, e eu não tinha compreensão de que eu vou, às vezes, engasgar, eu vou ter que pegar minha água aqui, que às vezes eu não vou saber, que às vezes eu vou falar errado, que às vezes eu vou gaguejar. Eu não tinha, quando era criança, aquela percepção. Hoje eu tenho, e que tá tudo bem isso acontecer. Tá tudo bem essas coisas acontecerem. De dar branco. Tipo assim, nossa, mas peraí, que eu me confundi nos slides aqui. Eu vou ter que entender que existem possibilidades e que eu não sou perfeita. E que o mundo, assim, ele tá caminhando aí num processo de regeneração. E é muito longe essa perfeição de mim ainda. E quando eu estou bem em entender que eu posso errar e que é possível, tá tudo certo. E aí eu vou fazer um movimento que eu compreendo, eu me libero, eu não reprimo de ter que sair daquele jeito, não tem uma rigidez aqui. Quando eu solto essa rigidez, até o oxigênio flui melhor, as ideias fluem melhor, e assim vai. E é esse enfrentar com a consciência. Eu ir fazer um movimento, eu vou errar, às vezes vão acontecer questões, mas eu continuo fazendo, porque eu sei que passar por esse momento é um momento que vai me trazer consciência lá na frente. Tem umas outras formas também, por exemplo, quando você, às vezes, a pessoa depende do nível também, tá? Às vezes a pessoa, ela tem um nível de comprometimento, de trauma muito profundo, então ela viveu processos lá atrás, no passado, que eu conhecia, por exemplo, uma colega minha, que ela tremia
ela pegava folha na faculdade, gente, ela tremia muito. A folha, se ela sacudia, ela ficava tentando segurar as mãos para ela não tremer, e a fala também tremia. Nossa, era bem mais que eu. Então, o nível de comprometimento lá era distinto. Então, possivelmente, o que nós vivemos e o quanto estava na nossa vida, aquele processo que nós vivemos, independente de quando foi, há 100 anos atrás, há 2 dias atrás, tá aqui comigo agora. E dependendo desse nível, a forma que eu vou ter que olhar, daí eu vou ter que também olhar, eu vou ter que ver isso aqui, vou ter que, às vezes, transmutar, vou ter que levar a luz, vou ter que levar amor. Aquele lugar que, às vezes, apenas o enfrentar, ele ajuda, mas, às vezes, ele é por demais difícil. Só nesse enfrentar, bem difícil, pode ser que eu acabo sabotando esse processo e conseguindo também ir para frente. Então, tem questões que não é apenas me tornar consciente que eu não tenho mais 5 anos, que eu não tenho mais 7 anos de idade, que eu não tô lá na fila, né, lendo a redação, que agora eu tô mais consciente disso tudo. Às vezes vou ter que olhar para esse lugar e o que mais está conectado a isso para poder levar a luz de amor, minimizando essa frequência e conseguindo seguir. Acho que se ficou dúvida, vocês me perguntam. Então eu vou seguir aqui agora, que eu saí um pouquinho da rota, né, gente? Mas esse é o nível individual. Mas já trazendo para vocês, então, o que fazer quando isso acontece. Quando você sentir emoção. Então, você às vezes está conhecendo alguém pela primeira vez, você está encarando um trabalho novo, você está iniciando um processo ou vai para academia, você está iniciando alguma coisa nova na sua vida. Você começa a sentir sensações e emoções, começa a sentir algumas emoções que você não sentia antes, mas agora elas estão com você. E é você compreender que quando essa emoção ela chega, ela está sinalizando para você alguma coisa. Nossa, eu estou sentindo um pouco estou me sentindo envergonhada. Estou sentindo essa vergonha aqui, estou percebendo. Por que eu me senti envergonhada assim? Aí você começa a se perguntar, nossa, mas o que está acontecendo? Eu estou percebendo essa vergonha. De onde é que ela está vindo? Esse é o segundo passo. Que daí eu começo a me comunicar com o inconsciente. O inconsciente ele não está só aqui, as emoções não estão só aqui à mercê delas. Eu começo a realmente entender que isso tudo existe e que eu posso me comunicar com esse lugar. Na pergunta, o que mais tem aqui? O que eu não vi aqui? A mente, ela é lógica, tá? A mente, às vezes, você vai, às vezes, sentir, a emoção vai chegar pra você, a emoção chega pra você. Eu vou dar um exemplo, eu tava na aula, sentada, eu comecei a sentir mesmo irritação, e eu não percebi, aquele dia eu estava muito desatenta e eu não percebi, eu comecei a ficar, uma irritação, comecei a ficar brava, e aí a mente começou a me dizer assim, que é o conteúdo, mas esse conteúdo não deveria estar passando isso aqui, por que não tá passando, não tá tendo outra coisa? E eu comecei a entrar nesse jogo da emoção, nessa onda que chegou. Até que a pessoa depois do meu lado comentou, nossa, mas eu tava muito incomodada naquela aula. Era você. Entendi. E eu disse, nossa, Graça, olha só. O que fazer nesse momento? Se você está distraído, foi. Depois você pode se perguntar, o que aconteceu lá que eu não vi? Você vai perguntar, o que aconteceu comigo lá naquela aula que eu não percebi? O que está acontecendo? Da onde está vindo isso? Aqui dentro de você, não tenta buscar uma lógica racional, porque dificilmente vai vir uma lógica. O inconsciente, ele é simbólico. Então, quando esse inconsciente traz informação de alguma coisa que está dentro de você, ele vai te trazer, às vezes, quando você soltar, que você está dirigindo o seu carro, ou antes de você dormir, alguma coisa, uma informação vai subir para você. Como que ela sobe? Que daí agora eu estou finalizando com vocês já, gente, para que vocês consigam manusear isso no nível individual, tá? Imaginem um pedaço de bolo de limão, verdinho, bonitinho, com creme em cima. Você não tá, eu já dou esse exemplo para todo mundo que eu atendo, mas então, quem não viu, segue. Você não tá vendo, esse bolo não tá na sua frente.
mas você tá vendo ele, não tá? Ele não tá aqui. Não tem um bolo aqui na minha frente, mas eu vejo ele. Ele tá nessa que chamamos de tela mental. Essa imagem. Ele existe nessa minha tela. É uma informação. Nós temos essa tela, que são as telas das projeções, das criações. Você consegue ver. Essa é a sua tela. Tudo que você está imaginando no seu dia de amanhã está nessa tela aqui, que é a tela mental. O que você pensa, nossa, o que eu vou comer? A geladeira vem na sua mente, vem nessa tela. Você começa a imaginar o que tem dentro dela, que é o lembrar o que tem lá dentro, buscando o conteúdo aqui dentro de você, mas a geladeira não está na sua frente. Ela está nessa tela aqui, que é a mental. Então, quando você faz a pergunta para o inconsciente, você percebeu a emoção que chegou, e aí você faz a pergunta para esse inconsciente, o que aconteceu aqui? Assim, o que eu não vi? Poxa, o que passou que eu acabei não percebendo? Se for seu conteúdo mesmo, seu conteúdo, e você estiver realmente aberta, querendo saber mesmo o que está acontecendo, se fizer essa pergunta, em algum momento essa vai subir para você. Quando você estiver bem relaxado, pode não ser agora, pode levar um tempinho, às vezes pode algumas horas, um dia, alguns dias, do nada vai subir para você, como um insight que nós chamamos. Ah, nossa, olha só, vai vir para você uma informação. Para algumas pessoas vem assim, como uma imagem. Para outras pessoas, às vezes, elas têm um sonho. Às vezes, alguém chega para você falando, nossa, sabe o que me incomoda muito? Isso. E aí você, de repente, é uma sensação que bate em você que não é lógica, mas você apenas sabe. Você sabe que aquilo lá tem uma coisa para você ali. Você é senciente. Você sabe que esse conteúdo é seu. E se você estiver, então, repito, verdadeiramente aberto a olhar para isso que está dentro, sem julgamentos, porque às vezes nós nos fechamos com dificuldade mesmo de ver algumas coisas que estão aqui, porque nós achamos que o que está dentro de nós meio que torto e encardido, e não é. Quando você está verdadeiramente aberto, o inconsciente ele vai trazer para você, você vai ver, ele vai reconhecer. A informação sempre chega. O que acontece é que às vezes eu não consigo reconhecer, não consigo aceitar, perceber, mas ela sempre vai chegar para você. Então, essas são algumas formas de vocês conseguirem acessar o inconsciente, se comunicar com essa informação e trabalhar com ela. Tudo bem, gente? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Porque às vezes fica um pouco confuso, porque o inconsciente é algo que você não toca, que você não apalpa, que você se comunica, você tem essa troca através dessa percepção, principalmente do seu corpo físico, da emoção que está trazendo para você. E aí é quando você pega e joga para a mente. Você pega e joga para a mente. Tá? Não deixe que essa mente ela vá te trazendo assim uma lógica muito racional, porque você sempre vai cair no mesmo buraco. Mas quando você percebe que dentro de você existe algo que quer que você vá para o mundo, que quer te ajudar, que quer auxiliar, e você está aberto a isso, nessa comunicação, você vai pegar isso aqui e vai jogar para sua mente, vai fazer a pergunta e a resposta vai chegar para você. Se ficou alguma dúvida, vocês me perguntam, porque isso é realmente o que eu queria trazer para vocês. Tem muita informação, eu nem cheguei a falar como é a transmutação, como que funciona assim, várias outras técnicas e possibilidades. Essa é uma que nós usamos mesmo na psicologia, na análise, que é algo tateável, que é uma coisa mais direta e simples. E aí, claro, no curso eu tem um tempo maior, então eu consigo explicar outras ferramentas, explicando outras questões também, porque senão fica tudo muito aberto e você não consegue aplicar, não dá certo e sinais que não funciona, porque tem algumas informações faltando. Mas hoje eu sinto que isso aqui é o que eu consegui trazer para vocês, bem importante, eu sinto que é muito importante, porque quando nós temos essa percepção que você consegue olhar para a emoção, você não é ela, você é aquela que percebe ela, e ela está te informando sobre o que está acontecendo ao seu entorno,
no meio, o que pode tirar de muita enrascada, principalmente em relacionamentos, gente, e ao mesmo tempo dentro de você. O que está acontecendo dentro de você, às vezes é um incômodo, você diz um sim querendo dizer um não. Você diz um sim, mas sentiu que pesou. Nossa, se eu tô perceptiva ao que eu tô percebendo no meu corpo, não só na minha lógica racional, nossa, por que pesou? Nossa, pesou aqui, isso aqui aconteceu. E você começa a ver que existe algo em você que está te conduzindo e você pode trabalhar com isso. Então, todas as lives e vídeos que eu faço também, explicando outros temas, eu deixo lá no canal vizinho e vocês podem olhar lá. Vai estar a partir de amanhã, porque eu vou ainda pegar, fazer o download, editar, mas vai ficar lá, tá? Depois eu coloco aqui, quando eu tiver já subido lá no canal, eu coloco aqui que vocês podem olhar de novo, entender mais uma vez, tirar alguma dúvida que ficou, qualquer coisa vocês me perguntem lá também de novo, e coloque também temas que vocês gostariam que eu pudesse estar trazendo para vocês de orientação, um pouquinho mais sobre isso ao mesmo tempo que eu faço para vocês. Esse curso, e eu fui fazendo um passo a passo do que eu aprendi, como que eu manuseio esse inconsciente de uma forma didática para conseguir ajudar vocês a também conseguirem ver a forma que o inconsciente se movimenta, que não é só através da percepção da crença. A percepção da crença, para eu ter a percepção da crença, ela é uma análise minha. Eu vou lá na terapia, fazer alguma coisa, eu trabalho esse conceito meu interno. Mas no dia a dia, o que é muito importante para nós justamente é o manuseio da emoção, é a percepção, porque essa percepção vai fazer com que eu entenda o que está acontecendo dentro de mim e fora de mim. E além disso, vai fazer com que eu não caia sempre no mesmo buraco. Porque se eu estou reagindo, eu estou entrando em contato com essa emoção e reagindo conforme ela está me conduzindo, eu vou cair sempre na mesma rota. Sempre na mesma rota. E quando você entende que você é aquele que olha isso que você tá chegando para você, e você tem o poder da escolha e decisão de você olhar e perceber, tá, mas isso aqui tá acontecendo, o que eu vou fazer? Você decide a sua rota. E aí, às vezes, as pessoas não vão entender a sua rota, elas não vão conseguir compreender, mas é importante que você compreenda a sua rota, pelo que você está fazendo isso, o porquê você está fazendo isso, por que você fez essa escolha, você decidiu seguir esse caminho, pegou essa informação, porque para você tem que fazer sentido, porque só você sabe o caminho, só você compreende o que está com você acontecendo. E lembra, não é a primeira vez que nós estamos todos se esbarrando. Isso que já vem acontecendo já de um outro momento. Então, às vezes, ou você pegar uma outra rota, você contornar alguma coisa aqui, que é benéfica sempre para ambos, porque não tem como ser bom para um e ser ruim para outro. Sempre acaba sendo, se for ruim, vai ser ruim para os dois, não vai ser bom para um e ruim para o outro. E assim, então compreendo que fazer as escolhas é o estar conduzindo pelo que está dentro de você. E você precisa validar essas escolhas a partir do que está dentro de você. E se você for fazer a escolha com relação ao que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, você vai acabar de novo fazendo rotas que saem da sua linha de jornada evolutiva de alma. E aí não vai ser nem bom para quem está no seu entorno, nem para você. Porque tá todo mundo se esbarrando inconsciente, ninguém chegando a lugar nenhum, aonde tem que chegar. Toda vez que você pega uma rota, que você decide fazer uma escolha, o caminho se abre para você. E esse caminho, às vezes, ele vai impactar outros ao seu entorno. E é você compreender que, da mesma forma que os outros vão impactar o seu caminho, você também vai aos outros. Mas é importante saber pelo que você faz. O que está acontecendo que você está fazendo essa rota? O que está acontecendo que você, às vezes, está finalizando isso aqui e iniciando isso aqui? Que às vezes tem pessoas que estão ficando do lado de cá, outras do lado de lá. E lá na frente, ambas vão perceber que não faz sentido. Eu compreendo que hoje faz sentido mesmo. O que eu podia naquele momento abarcar era isso, que hoje eu posso abarcar isso aqui. Às vezes é um trabalho, às vezes é um relacionamento. Nós temos dificuldades, às vezes, em dar um passo pela sensação de perder algo, em vez de olhar e entender que não é o que está perdendo, mas é a sua escolha. É o que faz você fazer a escolha, e não o que está. É o que está lá na frente.
E as coisas elas vão se organizar da forma que elas têm que se organizar. Assim que você decide pelo que você dá o passo, pelo que você está seguindo, para uma rota sua interna, da sua alma, o caminho vai ficando mais suave, o caminho vai ficando mais suave. Porque você não está mais reagindo, você está agindo de acordo com o que a sua alma te conduz, o que a sua alma está sintonizando na sua jornada evolutiva. Tudo bem? Bom, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pelo tempo de vocês. A live então vai ficar salva no canal vizinho. E qualquer coisa, vocês tiverem de informação, perguntas e temas que vocês querem que eu vou trazendo para vocês, deixa aqui para mim. Um beijo para vocês. Tenham uma ótima noite. Agradeço mais uma vez o tempo de vocês, a disponibilidade. E fiquem com Deus, tá bom? Beijo para vocês, gente. Uma ótima noite.